Boa noite, povo de Deus, boa noite. Estamos em mais uma oração da noite, em mais um dia da nossa campanha. Hoje é o dia 11 da nossa campanha, penúltimo dia. Amanhã vai ser o encerramento da nossa campanha do Salmo 91. Povo de Deus, todo dia a gente está lendo um versículo do Salmo 91. E Deus tem transformado vidas nessa campanha. Como a gente está lendo um versículo todo dia, o versículo de hoje é Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, versículo 11. Povo de Deus, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou fazer igual eu faço nas orações anteriores, de, por exemplo, ler várias versões da Bíblia. Eu vou ler uma versão apenas, mas o nosso estudo hoje vai ser um estudo vai ser um estudo poderoso e Deus vai tocar no seu coração através desse estudo. Glória a Deus. Povo de Deus, Salmo 91, versículo 11 diz assim: porque... Peraí, o meu saiu aqui. Salmo 91, versículo 11, vai abrindo aí. Glória a Deus. Diz assim: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Povo de Deus, o que ele está querendo dizer? Ele começou dizendo: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Povo de Deus, essa passagem está querendo dizer o seguinte: quando ele diz assim, porque aos teus anjos dará ordem, e dará ordem ao teu respeito, ele está falando do cuidado providencial do Senhor para os seus filhos. Ele está dizendo das ordens que os anjos guardam os filhos de Deus. Deus dá ordem aos anjos para guardar os filhos dele, para guardar eu, para guardar você. Em nome de Jesus. E povo de Deus, é a continuação do texto. Ele vai dizendo assim: para que te guardem todos os seus caminhos. Amém, povo de Deus. Nesse aos anjos dar a ordem ao teu respeito, ele está querendo dizer assim: os anjos, eles são seres espirituais criados por Deus, e cuja principal função ela vai ser honrar o Senhor e glorificar o nome de Deus. Povo de Deus, dessa forma, eles estão constantemente, os anjos estão constantemente a serviço de Deus, para poder guardar os filhos os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que honram, que têm temor a Deus, que seguem os seus caminhos e as suas leis, povo de Deus. O salmista Davi, ele testificou, e quando ele escreveu assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os que livra. Abra sua Bíblia em Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7, ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o que livra. Foi o que eu acabei de falar aqui. Amém? Se você quiser abrir sua Bíblia depois, eu vou dizer várias passagens aqui que vão encaixar nessa mensagem de hoje e de amanhã, porque hoje e amanhã, durante esses 2 dias, amanhã vai ser o encerramento e hoje é o penúltimo dia da nossa campanha. Povo de Deus, o escritor de Hebreus, ele também fala isso. Em Hebreus 1:4,
também tem a passagem de Hebreus 1:4, ele diz assim: os anjos não são todos aqueles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, versículo 14. Povo de Deus, nessa mensagem eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Povo de Deus, essa mensagem Deus usou. Essa mensagem Satanás usou quando ele estava tentando fazer que Deus se jogasse abaixo. E ele diz assim, e de fato, Satanás, muitas pessoas dizem que Satanás citou outra passagem, mas não, ele citou essa passagem, mas ele contorceu essa passagem. E ele falou assim: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus falou assim, em Mateus 4:7, ele diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus falou isso depois de Satanás ter tentado ele, dizendo em Mateus 4:6, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, lança daqui de baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Povo de Deus, isso deve servir como uma lição para todos nós. Sabe por quê? Porque a Escritura ela promete que quando Deus dá ordem aos seus anjos, eles vão. Quando Deus dá ordem aos seus anjos, os anjos, eles protegem aqueles que hão de herdar a salvação, como eu li o que o texto disse da Bíblia. Os anjos fazem a função de proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Povo de Deus, se você crê, digite um amém. Digite um amém aí no chat. Porque você digitando, você compartilhando, você dando like, você ajuda o YouTube a enviar essa oração para mais pessoas, povo de Deus. O YouTube ele vai entender assim: as pessoas estão gostando, então eu vou enviar essa oração, esse vídeo para mais pessoas. Então curta, envie seus pedidos de oração aqui no chat tá ao vivo, envie seus pedidos de oração, amém? Glória a Deus. Povo de Deus, então eu peço que você entenda isso, porque durante esses 12 dias que nós tivemos de oração, 12 dias que ao final da tarde todos nós estávamos aqui se juntando para poder clamar o nome de Deus, para clamar o nome de Jesus e pedir a salvação e pedir misericórdia através dos nossos pecados, através dos nossos pedidos de oração. Amém, povo de Deus? Então feche seus olhos. Feche seus olhos e nessa noite, nesse cair da tarde, vamos refletir, vamos pensar se a gente tem sido grato por Deus, se a gente tem sido grato a Deus pelos livramentos de quando a gente não vê. Comece a orar para Ele dizendo assim: meu Pai, o Senhor sabe que eu não tenho muito para te entregar, meu Deus, mas o Senhor sabe que eu estou aqui depois de talvez um dia cansativo. Eu estou aqui. Você que está assistindo essa oração depois do horário, talvez você está assistindo essa oração de manhã, que foi o horário que deu para você assistir, mas mesmo assim diga: meu Pai, eu estou aqui no início dessa manhã orando
para o Senhor trazer livramento, para o Senhor trazer proteção para minha casa. Ou começa a orar, começa a dizer ao Espírito Santo: eu agradeço o Senhor. Ou vou orando e você vai orando também nesses poucos minutos. Vamos orar ao Espírito Santo. Vamos agradecer, vamos nos conectar com Deus. Oh, Espírito Santo, o Senhor sabe das lutas que essa pessoa tem tido para poder às vezes estar aqui. Às vezes essa pessoa tem tido uma luta no trabalho, meu Pai. Às vezes esse jovem que está aqui comigo, com o Senhor, que está tendo um momento com o Senhor, o Senhor sabe às vezes da dificuldade dele na escola, ou às vezes, meu Pai, na rua, dentro de casa. Então, meu Pai, começa a agir, começa a proteger, começa a trazer o livramento do Senhor para a vida desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus. Eu clamo ao Senhor todo tipo de livramento, todo livramento que já foi lançado na vida dessa pessoa. Essa pessoa poderia às vezes não estar aqui nesse cair da tarde, mas o Senhor foi, o Senhor livrou essa pessoa com as tuas asas. O Senhor deu ordem aos seus anjos para guiar, para livrar essa pessoa que está assistindo essa oração. Então eu clamo ao Senhor: traz livramento, meu Pai, traz a cura. Oh, meu Deus, agradeço o Senhor, o Senhor ter me sustentado essa pessoa que está até aqui assistindo essa oração, meu Deus, que está desde o primeiro dia ouvindo a campanha. Então eu agradeço, Senhor, que o Senhor traga prosperidade, que o Senhor traga bênção para casa, para os familiares, para os amigos, para os filhos do Senhor. E aos que não são o teu filho, meu Pai, eu peço para que o Senhor toque no coração deles. Faça de algum jeito para que às vezes na esquina, eles podem estar na esquina da morte, mas que na esquina o Senhor dê a luz e eles encontrem o caminho do Senhor e volte para o Senhor, ou encontrem o Senhor pela primeira vez. É isso que eu te peço, meu Pai. Eu te peço misericórdia. Oh, meu Deus, diga o nome da sua família aí, povo de Deus. Diga o seu nome, o primeiro e o sobrenome da sua família, dos seus amigos. Diga o nome daquela pessoa que você está pedindo um livramento. Que você fala assim: meu Pai, eu preciso que o Senhor comece a livrar essa pessoa. Diga o nome dela aí. Escreva nos comentários também. Oh, Espírito Santo, meu Pai. Oh, só o Senhor é poderoso. Só o Senhor é santo. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa amanhã a nossa oração, o último dia da nossa campanha. Abençoa, meu Deus, abençoa. Oh, meu Deus, não faça que essa pessoa que ouviu até aqui do primeiro e amanhã vai terminar essa campanha, não faça para que essa pessoa duvide do Senhor. Eu até falei ontem, que quando a gente serve a Deus, a gente sabe que não vai ter uma vida tranquila, mas a gente vai ter uma vida de livramento, uma vida de proteção. A gente sabe que as asas do Senhor vão estar sempre ali conosco, nos protegendo e nos guardando. Então é isso que eu te peço, é isso que eu imploro para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Aleluia. Povo de Deus, ontem eu estava contando uma parte do testemunho da Dona Aline. Testemunho não, um livramento que o amigo dela teve, eu não conheço. Ela estava contando para mim e ontem eu achei interessante, porque ontem a gente estava falando sobre livramento e hoje também. E eu falei na oração de ontem que eu ia falar. Povo de Deus, ela falou pra mim assim que, acho que foi semana passada, se eu não me engano, o amigo dela tava dirigindo
Se eu não me engano, era sentido Campo Grande ou era São Gabriel do Oeste. Eu não tô lembrado da cidade agora, mas eu sei que é interior. E ele tava dirigindo na BR durante a noite. E antes de orar, ele falou assim: meu Deus, traga livramento, traga proteção para minha vida. E ele deu uma parada, ele parou no acostamento da estrada. Ele estacionou o carro, parou e foi na mata. Ele foi na mata e ele foi descansar assim. Ele saiu do carro assim, abriu a porta pra esticar os músculos, meio que assim. O motorista faz isso quando tá cansado, ele desce do carro e vai pra descansar, para um pouco assim no acostamento da estrada pra dar uma descansada. E ele falou que ia ser rápido. E foi rápido, porque não dá pra ficar também bobeando na estrada. E ele foi rápido. Povo de Deus, quando ele abriu a porta, o carro dele tava parado com pisca-alerta. Quando ele abriu a porta, ele passou pelo carro, né? E ficou na mata, assim, na beira da estrada. Ficou lá esticando um pouco, assim, os braços, as mãos. E logo após, não foi tempo nem de 30 segundos, veio um caminhão e bateu na traseira do carro. E ele falou pra Dona Aline: mulher de Deus, só foi eu olhar pra trás, e quando eu vi, meu carro já estava sendo levado pelo caminhão. Meu carro já estava lá na frente. Mas eu sei que Deus me deu livramento e Deus me deu a proteção. Então, povo de Deus, a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender que Deus, Ele nos livra todos os dias, mesmo quando a gente não está vendo. Deus vai e Deus nos livra. Amém? Povo de Deus, amanhã às 19 horas é aniversário. Amanhã, quarta-feira, durante o dia, mas amanhã às 19 horas será celebrado um culto de ação de graça pela vida do nosso pastor Evaldo. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas, na Rua das Paineiras, 1427, será celebrado um culto de ação de graças pela vida do nosso pastor. Vai estar com a presença, as principais presenças das missionárias, Yara Batistotti, a que fez o curso Libertos e Curados, e a missionária também Tatiana Carvalho. Vou mostrar pra você aqui o folheto, se eu não me engano é Tatiana Carvalho. E no louvor vai estar a Evelyn Rodrigues. É uma mulher, é uma menina que Deus usa ela muito no louvor. Tatiana Araújo. Aqui está o folheto. Amém? Convide todos que você conhece para amanhã, porque amanhã vai ser um culto poderoso. Deus vai transformar vidas. Não vai ser só um culto de ação de graças. Vai ser um culto que Deus vai renovar e Deus vai mudar Campo Grande. Se você quiser o folheto ou quiser mandar um pedido de oração pro pastor Evaldo, o WhatsApp dele é 67 99 240 2444. WhatsApp do pastor Evaldo, 9240 2444. Mande um oi lá. Fala: pastor, eu quero o folheto do culto de amanhã. E amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Amanhã estaremos no encerramento dessa campanha do Salmo 91. Então eu aguardo sua presença. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, povo de Deus.